palavra aqui o doutor Stefano para fazer aqui a sua colocação técnica a respeito aí das questões debatidas aqui nessa audiência. Bom, boa tarde a todos. Mesa, agradeço a oportunidade. Bom, pessoal, eu acho que o ponto mais crível aqui da gente iniciar essa conversa, depois de muito dito, procuradores, deputados, autoridades, é que o sábio aponta o céu e o idiota vê a ponta do dedo. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é que foi dadas respostas não fundamentadas a muitos municípios, como bem o procurador disse, em conduta reiterada de desídia de uma instituição que está quebrando a reiteradas vezes, muitas vezes, para os populares que estão nos ouvindo. Isso não vem de hoje. Se há uma assunção de responsabilidade, se enxerga que há uma culpa sobre aquilo que está ocorrendo, se atua para resolver aquilo. A partir do momento que se exime de responsabilidade, nós brasileiros temos que mudar esse padrão vicioso que temos no nosso país, de não assumir responsabilidades, de não ter culpa sobre nada. Então, hoje, há uma pequena modificação, depois de muita pressão política, pressão institucional, pressão técnica probatória, pressão jurídica, há uma pseudo-mudança de conduta. Porém, a gente tem que, antes de analisar o dado técnico, antes de responder que não temos culpa, avaliar as situações. Afinal, cronologicamente falando, o município de Monte Sião, ele teve essa situação há um mês. Mas existem outros municípios aqui nessa casa hoje, a Casa do Povo, que tiveram essa conduta há meses atrás. Ano? Foi em julho? Não, e isso eu estou tratando do 7. Ano atrás. E quantas mais pessoas tiveram esse tipo de situação na sua pessoa física? Então, nós estamos olhando aqui, as prefeituras são consumidores que lesam consumidores. Então, estamos falando em triplo grau de prejuízo para o município. Então, tem um prejuízo institucional, dando a imagem do município, dos prefeitos, da instituição da própria Caixa, que também é um ente público. Nós estamos falando de um dano político imensurável, porque vão se apontar responsáveis onde não há responsáveis. Tem mais vítima nessa situação do que responsáveis. E o dano financeiro, que talvez seja muito do que seja falado, chama muita atenção, transações milionárias, mas, na prática, o que está acontecendo aqui são danos que transcendem puramente só o dinheiro. Então, acho que antes de analisar e ler parte aqui para vocês do relatório técnico, acho que a gente tem que apontar, com algum grau de sabedoria, o céu. E olhar o quê? Olhar o que tem ali de materialidade. Não pode simplesmente vir uma carta padrão, sem fundamento técnico, para dizer, é a mesma coisa que chegar dentro do judiciário e o juiz dá uma decisão, indefiro. Quem aqui já teve auto de infração de multa? Simplesmente indefiro, você fez o recurso lá, indefiro. Não tem uma argumentação, não tem uma fundamentação. Isso quebra uma palavra que é muito séria, confiabilidade, confiança. Então, acho que antes da gente adentrar os meandros técnicos, eu vou ler aqui, em rol exemplificativo, o que é isso? São 12 itens de falha de segurança, de compliance. O nosso recepcionado aqui diz que os sistemas da Caixa bloqueiam imediatamente as transações. O que é imediatamente? É agora. Imediatamente, eu vou pegar este copo d'água e vou beber. É nesse exato segundo que eu fiz isso, correto? Se a Caixa tem sistemas de controle, de cibersegurança, compliance interno, que segue normativas do próprio Bacen, que devem, e não é pode, tá? Isso está sumulado no STJ, devem bloquear as transações preventivamente em qualquer transação anômala. O que é uma transação anômala? Qualquer nível de atipicidade. Traduzindo, qualquer coisa que seja diferente do comum deve ser bloqueada. Então, se é imediato, conforme o próprio representante da Caixa disse, por que demorou-se 2 horas e meia? Então, não é imediato. Então, ali há uma falha de segurança temporal. E se a gente analisar, conforme o procurador disse, que há esses apontamentos já com assunção de responsabilidade tácita da Caixa há 1 ano, significa que a Caixa não assume responsabilidades
técnica sobre isso, e não atua para resolver o problema. Vai ter daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, essa Assembleia vai receber mais prefeitos, mais cidadãos. Eu recebi de uma pessoa física que ganha R$2.000 por mês, quando eu estava num posto de gasolina, que eu comentei que tinha acontecido isso, que foi para a Globo, foi para as mídias. Ela falou assim: Stefano, você acredita que eu perdi o salário do meu mês com lágrimas nos olhos por causa disso? Eu estou com um depoimento em vídeo da pessoa. E o padrão de resposta da instituição Caixa Econômica Federal: a culpa é sua. Ora, ela foi fraudada, ela foi vítima, mas será que a Caixa não tem sistemas para ver que ela fez uma transação para uma pessoa que ela nunca transacionou no valor total do salário dela? Qual que é a situação onde o município vai pegar todo o orçamento, ou grande parte do orçamento daquele mês, e vai transferir para pessoas que ele nunca transferiu? Então, isso é anômalo, isso é atípico. E isso tem técnica que faz com que essas transações sistêmicas deveriam ser feitas e bloqueadas preventivamente. Em dúvida razoável, não deixe-se fazer essas transações. Então, e isso não sou eu que estou falando. Não é um relatório de 180 páginas. Não é um relatório preliminar que já está na mão do prefeito Juninho. Quem está falando isso é o STJ. São as jurisprudências pátrias. Quem está falando isso são peritos judiciais de alto renome, em situações onde demora-se anos e o dano vai multiplicando, e o juro vai correndo do processo, e o prejuízo institucional dos prefeitos aqui existentes continua existindo. Então, eu acho que tem que haver aqui um certo grau de sabedoria, de assumir parte, pelo menos parte da culpa, e atuar na resolução efetiva. Vou partir para a leitura do relatório. Primeiro item: ausência de contenção tempestiva. Houve um lapso superior entre o início das transações fraudulentas, e eu não estou falando aqui do município de Monte Sião, tá? Estou falando de todos os municípios. Tá? Não represento nenhum deles, a não ser como perito o município o qual estou falando, mas acredito que as transações sejam o mesmo mote, porque isso é uma falha institucional, isso é uma falha de cibersegurança. Então, isso não afeta só a prefeitura, isso afeta todo mundo que usa os sistemas bancários. Então, contenção tempestiva não foi feita. Inexistência de bloqueio preventivo automatizado. Nós estamos falando de sistemas de segurança de cunho federal, nacional. Os sistemas têm que bloquear. Isso não é humano. Não tem que alguém ir lá e colocar o dedo na transação e falar assim: não, nós temos que bloquear a transação. O nome do seu município? O município de Carmópolis. Não, isso é sistêmico. Então, ou não tem uma pessoa para fazer isso, ou não tem um sistema. Se a Caixa tem um sistema de compliance e cibersegurança, e ele não bloqueou, algo está estranho, porque a transação não tem como, sem sobrenome, e aí não é o destinatário fim que abriu a conta. É a origem, é o fato gerador que constitui o ilícito. Na prática técnica, é o quê? Não interessa para onde foi o dinheiro, quem foi o autor do dano. Houve um consórcio de vítimas que foram fraudadas, o município foi fraudado, o coitado do servidor participou, foi vítima. Todos ali praticamente foram vítimas. A partir do segundo, que a Caixa não... O sistema da Caixa não é você. O sistema da Caixa não entende que aquilo tem uma anomalia e não bloqueia, ela fica inerte, e se ela ficar inerte, ela responde com o ônus da prova invertido, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Isso sumulado no STJ. O banco tem responsabilidade civil objetiva. E deveria ter um dever de cautela duplo quando lida com ente público. Porque veja a situação estatal. Nós temos aqui um ente público com prejuízo, que recebeu dinheiro do ente público e que vai ter que, possivelmente, devolver para o ente público. Nós estamos falando em 3 níveis de prejuízo econômico-financeiro na mesma transação. Então, isso é muito sério. Ausência de autenticação reforçada, step-up. Tá? Em transações de alto valor. Pessoal, se eu for fazer uma transação, prefeito Juninho, vocês aqui de valor atípico, vão ligar para vocês. Vai pedir para cadastrar a conta. Vai pedir eye to eye, que é olho no olho. Vai pedir para fazer uma autenticação em 2 fatores. Vai pedir para ver vocês. E, a depender da instituição, vai ligar de vídeo para vocês, porque hoje a IA está manipulando até isso. Então, veja, uma instituição, instituição bancária que não usa os procedimentos de segurança que ela tem, ou deveria ter, ela está ali, quedando inerte na situação. E aí, essa pequena desídia,
essa pequena vulnerabilidade é aproveitada por estelionatários. Então, se a Caixa não partir da assunção de culpa, de responsabilidade técnica sobre isso, nós vamos ficar abarrotando o judiciário com 130 milhões de processos, vai demorar anos para resolver, vai devolver em triplo, e aí o Estado não vai pagar 3 vezes, não, ele pagar 10, vai pagar 15, porque o juro e correção é muito alto. Falha de governança de incidentes. 15 dias após, vem um relatório sem acompanhamento de relatório técnico. Gente, é uma decisão de um juiz, Caixa, aspas, sem fundamento técnico. O próprio procurador, o próprio advogado citou isso. Que vai ser revisto de acordo com o dossiê que foi feito pela parte que foi lesada. Pela ordem, eu não falei que foi sem fundamento técnico. Inclusive, disse que demorou 15 dias para aguardar a manifestação da área técnica. Eu não falei que foi sem... Desculpe, doutor. Não, mas eu vi o relatório. Tem 2 páginas, não tem nenhum parecer anexo. Foi sem fundamento técnico. O relatório tem 2 páginas e não consta nenhum parecer. Para algum dos municípios consta? O seu constou, doutor? À época, quando, em 2024, foi oficiado a agência da Caixa na Cidade de Luz, a resposta que veio não foi em 2 laudas, não. Foi um ofício de uma lauda, umas 4 ou 5 linhas, se não me falha a memória, que anexado o contrato do Total Bank, que as cláusulas estavam ali, que a responsabilidade era do município. Não foi só isso mesmo. E só ressaltando, eu não tenho provas disso, mas foi o que nos foi falado quando assumimos lá o município de Luz, é que, inclusive, a primeira orientação da Caixa, na época, foi formatar a máquina que tinha supostamente sido atacada. Aí instauramos um processo administrativo face aos servidores, face ao prestador de serviço de TI, só que aí o próprio perito que periciou a máquina falou, como eu vou achar alguma coisa aqui se a máquina foi formatada? Então, assim, e segundo informações, essa orientação partiu da Caixa, informação oficiosa que nos foi repassada. Doutor Stefano, olha para você ver a contradição. A própria Caixa, no município de Luz, enviou um relatório dando parecer que era culpa da prefeitura, vamos dizer assim, mas depois fez o reembolso de uma parcela do dinheiro. Então, primeiro eles enviam falando que não tem culpa, depois faz o reembolso. Não, mas não é reembolso não, prefeito. É porque quando a gente consegue bloquear, como aconteceu com... Não, mas vocês mandaram um relatório falando que a responsabilidade é do município. Isso aí, eu concordo. Não, eu concordo com o senhor. Só demonstrando aqui que esses relatórios que o doutor Stefano citou são relatórios meramente institucionais e padronizados, vamos dizer assim. Eu concordo com a fala do senhor, eu concordo. Só dando sequência. Mas só que quando devolve, não é que a Caixa pegou um recurso dela e devolveu. É o recurso que conseguiu buscar de volta e devolveu ao município. Não? Mas eu concordo com o senhor. Pela ordem, presidente, ventilou aí que Monticião tem 1 milhão e pouco, mais ou menos, bloqueado. E mais 100 que já está na conta do município. Sim. Previsão de devolução disso? Sim. Importante o senhor falar no... Então, doutor, importante o senhor falar no microfone para que... eu vou pedir uma gentileza, doutor, eu queria que ficasse consignado. A gente tem instrumento jurídico, né, para buscar uma tutela de urgência junto ao judiciário para que essa instituição nos devolva imediatamente. Só que, se quer, eu sei qual é o valor, qual a conta e qual a instituição. A Caixa pode, por gentileza, me fornecer esses dados, porque o meu departamento jurídico, essa semana, ingressa com uma ação e esse dinheiro volta. Com certeza. É R$1 milhão que vai voltar para a minha conta. A Caixa pode se comprometer a isso? A princípio, juridicamente, a decisão não é minha, mas a princípio, juridicamente, não vejo nenhum problema em fornecer esses dados para o senhor. Perfeito. E o senhor procurar a justiça, como entender. Perfeito, eu agradeço. Obrigado, prefeito. Dando Doutor sequência. Stefano. Dando sequência aqui. Deficiência nos controles de cibersegurança e proteção de dados. Pessoal, eu estou falando com relação ao compliance interno da Caixa Econômica Federal. Transação atípica, transação anômala. Nós não estamos falando aqui do ato constitutivo do servidor ter caído num golpe. Vamos lembrar que ele caiu num golpe, né? Antes que fique consignado que há responsabilidade. Nós temos que parar com essa tese padrão de grandes corporações, não diferente da Caixa, de apontar a responsabilidade para o consumidor. E ainda bem que nós temos um Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Mas, hoje, a coisa está complicando tanto que nem com o Código de Defesa do Consumidor
é o suficiente. Tem que partir para perícia, para prova técnica, senão também nem do judiciário não consegue esse ressarcimento. Então, deficiência de segurança. Engenharia social direcionada. Então, o bandido, ele enxerga as vulnerabilidades que a própria Caixa não reconhece ter, e são óbvias e notórias até para o brasileiro médio, que não é de tecnologia, e utiliza dessas brechas para atacar. Por isso, a grande maioria dos ataques tem sido perante a Caixa. Óbvio, outras instituições são atacadas também, como você disse. Porém, a grande maioria dessas transações e o objeto que nós estamos tratando aqui é da Caixa. Por quê? Porque a Caixa está mais vulnerável em termos de cibersegurança. Enquanto ela não reconhecer que ela está vulnerável e partir para uma auditoria interna nisso, ela não vai resolver esse problema. Daqui 3 meses nós vamos ter mais prefeitos. Mais... Só pela ordem, presidente, desculpe, porque... Deixa eu entendo, pela ordem, justamente para poder interromper o senhor nesse momento. Eu entendo a leitura do relatório e a exposição que o SPER está fazendo, mas acho não, pela fala, pareceu, que a afirmação de que a Caixa é quem sofre a maioria dos golpes não é um levantamento científico, é uma impressão do senhor, não é isso? Pode ser que o Itaú tenha sofrido mais golpes que a Caixa, que o Banco do Brasil. Não estou falando disso aqui doutor, o papel de perguntar aqui é nosso. O doutor não... Por favor, doutor Steph, pode dar sequência. Posso dar sequência? Obrigado. Falta de política preventiva de conscientização e orientação técnica ao cliente institucional. O que é isso? Veja o absurdo. As prefeituras recebem um webinar que é insuficiente. Esses treinamentos não são para... São treinamentos técnicos complexos. Isso não é um webinar que vai resolver o problema. E posterior aos fatos, e somente depois de muita provocação política, institucional, que começa a macular certo grau de confiança do sistema bancário federal. Quer dizer que, há um ano atrás, os milhões, ou os milhares, ou as dezenas de milhões sumidos não foram suficientes para revisitar os processos internos. Pela ordem. Então, não vou contrapor. Só um minutinho. Pela ordem mesmo, eu não vou contrapor. Prometo. Rapidinho, então, só porque senão a gente fica interrompendo. Eu não vou contrapor, eu só não posso deixar, doutor. Assim, a gente tem que ser bastante transparente, que a Caixa também é sua. Você é um acionista principal da Caixa. A Caixa é sua também. Então, não vamos, assim, no exagero, porque a gente treina, sim, apesar do nosso prefeito, que eu confio muito, né? Mas, às vezes, prefeito, muitas vezes, e aí, não vou culpar, não é nenhum prefeito, não é culpa, não, mas às vezes a gente faz a convocação, o que não aparece é o prefeito. Por exemplo, eu estava com 150 pessoas lá em Poços de Caldas, semana passada, tinha 2 prefeitos, um é o de Bueno Brandão. Está aqui o prefeito de Bueno Brandão? Ele só estava o prefeito de Bueno Brandão, e quem que era o outro prefeito? Tinha 2 prefeitos conosco lá, tinha 150 representantes de prefeitura, não tem 2 semanas. E qual que era a pauta? A pauta era de tudo. A gente tratou, inclusive, a primeira pauta foi exatamente essa, que eu que tratei, pessoalmente. Então, é o seguinte, então, às vezes ocorre, porque nós não podemos também, prefeito, e o senhor também conhece, sabe a instituição que é a Caixa Federal, a seriedade que é. Tanto nós estamos aqui a convite e com o intuito, com o objetivo, não é de defender, de atacar, muito pelo contrário, é de construir uma solução. Ainda que a gente não tenha, prefeito, autonomia para sair daqui com cheque e para cada um dos municípios, e nem tampouco para dizer que o município A, que o município B, tem culpa ou não tem culpa? Não é isso. Mas daí dizer que não treina, eu tenho agora, não tem 2 semanas. Então, assim, a gente faz constantemente visita aos municípios, são feitos pelo nosso superintendente executivo de governo constantemente, envia, junta, entrega, tem uma cartilha que ela fica, na hora que o senhor entra, assim, ó, entrou na página da Caixa, qualquer um, o servidor, ele tem uma cartilha que são só de 6 páginas, sabe, doutor? Só de 6 páginas. E não são letras de médicos, nem tampouco letras de bula de remédio. São letras grandes. Aqui, prefeito, ó, elas têm no mínimo tipo 40, 48. E aonde que tem que chamar a atenção, chama com olha aqui, que são golpes. Isso está na primeira página do nosso gerenciador financeiro. Não estou falando que isso é suficiente, não quero aqui dizer que isso é suficiente, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Sob nenhum hipótese, mas daí afirmar também é o exagero. A gente não pode ir ao céu, como o nosso nobre perito trouxe, mas também não podemos ir ao inferno, porque não é verdade. Não é verdade. É preferível que a gente trate as coisas com a verdade, com os fatos, sem muita eloquência, porque a eloquência
ela pode tornar o fato um factoide. O que acontece hoje nas redes sociais é isso. A eloquência torna o fato um factoide. Vamos para a realidade. Não afirme que a Caixa não treina, que a Caixa não contribui, que a Caixa não soma. A Caixa é o banco que mais soma com os municípios. É a parceria gestor público e Caixa Econômica Federal que desenvolve os municípios. E mesmo que o prefeito, igual o nosso prefeito aqui, o senhor está com o coração sangrando e está correto, o senhor diz, vamos sair da Caixa, ainda que saiam da Caixa, a Caixa continuará sendo parceiro. A Caixa continuará indo lá e ver o que ela pode fazer. Nesse caso, é um caso atípico, mas que a gente vai estar do lado do senhor de qualquer jeito, nós vamos estar. O senhor me chamar, e meu telefone, que vários deputados deram, por exemplo, depoimento, é 24 horas. Pode ser sexta-feira santa, pode ser domingo, isso é a Caixa. Então, o senhor pode ter certeza, prefeito, que a intencionalidade é pela solução. Então, não vamos exagerar, porque se a eloquência vai tornar o fato um factoide. Pega a ordem, presidente, só porque ele citou, deixa eu só fazer. José, quem está sendo leviano aqui no caso, com todo respeito, o senhor chegou aqui, a primeira coisa que o senhor fez foi tentar jogar a culpa para cima dos prefeitos. Agora o senhor está falando que a gente está mentindo ao afirmar que a Caixa nunca chamou os municípios para serem treinados a respeito de segurança cibernética. Não é cibernética, é treinamento como é que usa o sistema. Eu afirmo aqui, e dou total liberdade para o senhor mandar aí pesquisar e expor aqui, qual foi a data e quando foi oficiado ao município de Iguatama para fazer qualquer tipo de treinamento. Tá? Então, eu não estou aqui supondo, não, eu estou afirmando que, pelo menos, Iguatama nunca foi convocada para ser feito igualzinho qualquer tipo de treinamento. Lucas. Gente, só vamos organizar aqui, senão nós não vamos. Acho que todo mundo, o doutor Stefano, precisa concluir. Eu vou pedir para que ninguém mais interrompa até que ele conclua. Todo mundo vai ser franqueado a palavra na sequência, senão a gente não consegue fazer a conclusão aqui. Por favor, doutor Stefano. Lucas, a gente trabalha com autoria, materialidade e direito probatório. A gente não trabalha com factoides. Então, dentro da autoria e materialidade de todo o arcabouço analisado, eu não vi uma evidência de nenhum treinamento, seja técnico de cibersegurança, seja de engenharia social, seja de qualquer tipo de golpe. Os bandidos, eles se sofisticam. Então, não adianta você fazer um treinamento de 10 anos atrás hoje. Amanhã vai ter um novo golpe. Nós estamos no Brasil, país criativo, para o bem e para o mal. Então, esses treinamentos têm que ser atemporais, eles têm que ser constantes e retilíneos. Não há nenhuma evidência em toda a auditoria que nós fizemos de nenhum treinamento no município de Monte Sião, e pelo que eu vi aqui de outros prefeitos também não. A narrativa, você fala muito bem, diga-se de passagem, vou te elogiar, mas eu não trabalho com narrativa, eu trabalho com evidência. Transparência e cooperação insuficiente pós-incidente, porque também falhas vão acontecer, problemas vão acontecer. A questão é como vamos resolvê-la posterior também. Eu tive a oportunidade de estar em 2 reuniões, uma mudança diga de passagem, elogiando a Caixa nesse aspecto, houve uma mudança de postura da letra fria do papel, para, depois das reuniões, um movimento ali de possível interesse em revisitar os procedimentos e reavaliar as falhas, como o doutor falou aqui. Então, mas também, a gente está falando aqui de um procedimento de cooperação que hoje, na minha visão técnica, dentro de todo o arcabouço analisado, ele é insuficiente, porque não é resolutiva. Não adianta nós falarmos que o suporte prestou o suporte. Nós temos que falar que o suporte prestou o suporte e resolveu o problema. Porque não adianta abrir um chat, uma reclamação, o atendente do chat ir lá e escrever que resolveu o problema. Aí você vai ver o problema, ele não foi resolvido. Então, esse é um ponto importante. E uma coisa que a gente tem que pausar, que eu acho que é a inversão técnica de responsabilidade e ter uma resolução efetiva, porque é muito fácil chegar numa instituição do porte da Caixa Federal e apontar a culpa para um coitado que ganha R$2.000 por mês que recebeu uma fraude, ou para o município, que é vulnerável também perante a Caixa. O município tem até um arcabouço probatório muito limitado, que não teve, nós fizemos uma análise de falhas aqui, endêmicas da instituição em termos de compliance, porque são aviltantes, são muito graves, é muito fácil de identificar. Mas nós não fomos para dentro do sistema de cibersegurança da Caixa para ver. Eu, pessoalmente, perguntei para um profissional de tecnologia se eles fizeram os procedimentos internos de comunicação ao Bacen, que tem que ser feito assim com que identifica-se a primeira item de fraude, que não foi feito, pelo que eu entendi, uma vez que a resposta ficou silente no dia da reunião. E aí, partindo para o último item aqui da leitura prévia do relatório,
seria o fato da Caixa não assumir nos compliances internos que não efetivou o monitoramento e controle dessas transações anômalas. E agora eu vou partir para algumas perguntas, que era a pauta aqui. Inicialmente, a gente acabou indo para algum ponto. Essas perguntas, elas não são técnicas, tá? Elas são direcionadas a qualquer pessoa que entenda de compliance, que esteja numa governança ou num cargo de superintendência ou de gestão, tá? Poderia ser até para o gestor da própria agência, tá? Eu vou fazer perguntas sintéticas para não ficar mais fácil, mais fluido e passar a palavra para os demais. José, né? Doutor José, os sistemas de monitoramento da Caixa estavam offline, desligados ou online ao dia da situação do município de Monte Sião? Os sistemas nossos são sempre online. Perfeito. Se os sistemas de monitoramento estavam interligados e ligados, por qual motivo não foram bloqueadas as transações em não conformidade? Eu não tenho essa informação por eu não participar dessa questão técnica. Perfeito. A primeira transação realizada foi feita para uma conta bancária típica, com registro histórico de movimentação da prefeitura, ou foi atípica para um destinatário nunca antes cadastrado? Toda contestação, quando ela chega na agência, ela não vai para a superintendência, ela já sobe direto para a técnica. Então, eu não tenho acesso a nenhuma das contestações, eu não tenho esse movimento em mãos. Perfeito. Eu só vou fazer as perguntas, não vou fazer juízo de valores dela. Os destinatários estavam em algum grau mínimo de segurança, fazendo parte das atividades empresariais, os quais normalmente um ente público transaciona. Então, é muito fácil. O prefeito de Monte Sião citou aqui joalheria. Não é muito comum uma prefeitura fazer transações econômicas desse vulto com uma joalheria, até porque seria bem aviltante em termos de cenário político. Então, isso é crível, e eu estou falando como brasileiro agora, não como perito. Certamente não, mas eu não vi as transações. Não adianta você me perguntar se foi para o Paulo, para a Maria, ou para a joalheria, se eu não vi as transações, não tem como te dar a resposta. Possivelmente, quando o senhor esteve em Brasília, provavelmente o senhor disse que falou com uma pessoa que trabalhou no processo, tecnicamente pode ter te dado essa resposta, ou ainda te dá respostas que podem ser, inclusive, encaminhadas. Mas eu não tenho essa resposta. Perfeito. Dentro do comitê de compliance, a superintendência tem algumas normativas específicas do Bacen, NIST, e uma série de outras normativas que tem que seguir. Partindo dessa análise, numa situação onde existe uma fraude possível dentro de uma instituição, você enxerga que essas movimentações poderiam, em algum momento, ser bloqueadas preventivamente? Provavelmente. Os valores retidos foram devolvidos, porque tem valores que já foram devolvidos de forma eficiente e eficaz aos cofres do município, que estão em posse da Caixa? Os valores que estão em posse da Caixa foi imediato. Foi só que estava em posse da Caixa, era um valor de R$100.000, que não é que estava em posse da Caixa, é que a Caixa acionou o banco e o banco imediatamente devolveu a Caixa. Então, foi devolvida à Prefeitura. Os demais continuam nos bancos destinatários. Pela ordem, presidente expert, só para a gente, às vezes, otimizar, o Zé já falou que não tem o conhecimento técnico. Então, talvez seja melhor o encaminhamento dessas perguntas à Caixa, e a gente se compromete a responder para o expert pela nossa área técnica, porque ficar perguntando para o Zé sobre questões técnicas, e para ele só responder que não sabe, talvez não seja o escopo dessa oitiva. Eu acho importante. Senhor Stefano, o senhor teria alguma pergunta que não seja de ordem técnica, mas... Nenhuma dessa porque da área de compliance, teoricamente, a superintendência tem as normativas, eu poderia até lê-las aqui. Exemplo, plano de ação e resposta a incidente. Isso está na CMM Lei 4.893 de 2021, capítulo 2, seção 3, artigos 6 a 10. Plano de responsabilidade, aprovação, relatório e supervisão, previsto igualmente no CDC, artigo 14. Esse procedimento foi feito? É isso que eu disse para o senhor no início. Esse questionamento, o senhor tem que me encaminhar para a gente responder posteriormente ao senhor. Isso não é técnico, isso é uma normativa. Mas eu não tenho a informação agora, eu não vou te passar a informação que eu desconheço. Se eu te passar a informação errada, é muito pior do que eu te passar a informação equivocada. Eu não quero fazer isso. Encaminhe para a gente de forma oficial e o senhor terá a resposta de forma oficial.
Perfeito. Posso continuar? Pode dar sequência, doutor Stefano. Dentro das políticas de gestão de governança, existe um plano de resposta a incidentes documentado em um relatório interno destas falhas? A Caixa é o banco mais fiscalizado que tem, pelo Banco Central, por todos os órgãos reguladores. Portanto, eu gostaria de fazer uma resposta, senhor, mais oficial, com mais condição, que vai te dar mais respaldo nas suas decisões e nos seus pleitos. Então, por gentileza, qualquer uma resposta que o senhor me perguntar agora, eu vou te pedir que seja todas, 100% delas, independente do caráter, encaminhada oficialmente. Oficialmente. Porque senão nós vamos ficar fazendo um jogo que não vai nos levar, vai levar tempo, vamos ficar aqui até amanhã, deputado. O senhor concorda? Maravilha. Que eu acho que, diante dessa ponderação, né, a gente não vai obter as respostas, há um comprometimento em que sejam respondidas. Todos os prefeitos assistindo aqui, compromisso. Inclusive, o que é muito importante aqui, Zé Antônio, dentro dessa ponderação que foi feita, é isso, porque, por exemplo, foi dita essa questão, para buscar dado técnico também aqui o doutor Bruno. Só que quando a Caixa vem respondendo, por exemplo, a questão de Carmópolis, ela não fundamentou em dado técnico, ela não fez algo, né? O prefeito técnico caminhou aqui, ó, do dia 23 de maio de 2025, a Prefeitura de Carmópolis, assunto, contestação de movimentação, comunicado de parecer sem indício de fraude eletrônica. Excelentíssimo senhor prefeito, recebemos em 15/5/2025 contestação de movimentação nas contas 3815-00662-400-1, 3815-006-6240-02-8, 3815-006-6240-036 e 3815-066-6240-04, dígito 4, de sua titularidade do Fundo Municipal de Saúde de Carmópolis, referente a transações realizadas no valor de R$ 2.092.000. Após análise da referida contestação, a área técnica de segurança da Caixa, responsável pela análise de fraude eletrônica, emitiu parecer concluindo que não há indícios de fraude eletrônica na movimentação questionada. Informamos que a área de segurança analisa as informações consignadas no processo de contestação sob a ótica de inteligência e critérios técnicos de segurança, utilizando-se de ferramentas tecnológicas para identificar eventuais indícios de ações fraudulentas. Os critérios técnicos de análise das transações financeiras eletrônicas são restritos às áreas da Secretaria da Caixa e da Polícia Federal por envolver sigilo e para resguardar o sistema bancário. Então, assim, foi uma resposta extremamente simples, padrão com a resposta do prefeito Juninho de Monte Sião, que coloca para o cidadão que está ouvindo isso aqui, o vereador que quer criticar o prefeito, abrir CPI e quer falar que foi o prefeito que desviou dinheiro, porque, ao invés da Caixa dizer assim, ó, a situação será submetida à investigação junto com a Polícia Federal. Primeiro, ela fala que não foi encontrado fraude. Depois, ela fala que as informações estão sob sigilo da questão de segurança dela e da Polícia Federal. Ou seja, primeiro, fala que o prefeito, em tese, é o responsável, de maneira indireta, isso fica implícito aqui, que a responsabilidade não é da Caixa. Em segunda circunstância, o que é colocado aqui? Mas vocês não podem ter acesso, não, porque está sob sigilo. Ou seja, você é culpado e ainda não pode saber sequer por que você é culpado. Doutor Stefano, uma indagação aqui que o prefeito Lucas fez. Eu havia entendido que o senhor concluiu todos os pontos e, naquele momento, o senhor estava nos questionamentos que foram, na sequência, pedidos para ser encaminhado formalmente. O senhor tem mais algum ponto que o senhor não estabeleceu? Se o senhor tiver, eu gostaria que o senhor fizesse. Bom, eu falei em macroaspecto, né, que afeta em aspectos diretos os municípios todos, né? Eu vou ler aqui brevemente, em 3 minutos, os itens. Maravilha. Eu vou pedir para o senhor fazer essa leitura e, na sequência, o senhor fazer suas considerações finais, tá bom? Presidente Stefano, eu queria que ficasse consignado
que a leitura do Dr. Stefano aqui servisse como um pedido, né, formal dos apontamentos que a gente está vendo, já de maneira técnica, de um perito, para uma análise do contexto jurídico da Caixa Econômica Federal. Então, que isso sirva já como um meio de pedido dos indícios das falhas do sistema Caixa. Perfeito. Essa sessão é gravada, né, assim como está sendo transmitida, então pode ter acesso aí a toda a equipe técnica da Caixa, vai estar à disposição. Então, são apontamentos técnicos, com certeza podem contribuir aí para a elucidação. Com a palavra aí, doutor Stefano. Bom, a presente análise ela traz uma perspectiva técnica, primordialmente, jurídica também. Ela é assinada e acompanhada por pareceres jurídicos dos nossos auditores e também regulatória. Então, vou partir para os itens específicos das falhas críticas principais da Caixa Econômica Federal. Inexistência e ineficácia do plano de ação e resposta a incidentes. Evidenciada por alerta ao cliente 6 horas após e um ofício respondido sem fundamentação técnica após 15 dias, somente com fundamentação jurídica. Primeira falha crítica. Segunda falha crítica, não detecção de padrão claramente anômala. 54 TEDs, 6 transações intrabancárias e um boleto em 2 horas e 39 minutos. Novos favorecidos não antes gravados nos sistemas bancários da Caixa em R$100 mil cravados, tendo uma pulverização regional. Eu não vou entrar nos campos aqui das normativas que foram descumpridas. Todo parecer nosso é acompanhado da falha, da normativa que foi descumprida e o que deveria ter sido feito. Eu vou citar apenas um de exemplo ao final. A ausência de setup de autenticação MFA, que para os primeiros pagamentos em ordens atípicas de alto valor, deveria ter sido feito uma autenticação for eyes, ou seja, identificar se de fato aquela pessoa que está fazendo a transação financeira é da instituição. Inexistência de whitelist, dupla aprovação for eyes, inclusão de novos recebedores e pagamentos vultuosos de um ente público. Também é uma falha crítica. Rate limiting inexistente, que é o aceite em massa de dezenas de TEDs novas em minutos, sem escalonamento nenhum da Caixa, sem bloqueio. Esses são os macro itens, tá? Governança e transparência pós-incidente deficitários ou deficiente. Sigilo bancário para não detalhar estornos e recalls, comunicação tardia. Não está coberto sob sigilo bancário, informações interpartes. É um contrato particular, então poderia ter sido fornecido em regime de sigilo para as instituições determinadas transações, até para o efeito danoso cessar, em nossa visão técnica e jurídica. Não preservação e entrega tempestiva das evidências técnicas. Não foram entregues a nenhum prefeito, aqui falando somente sobre Monte Sião, dado a conjuntura, logs, trilhas, scores, antifraude, comunicações internas e externas com relação aos eventos narrados. Proteção de dados pessoais insuficientes, suspeita de vazamento, espelhamento informacional que subsidiou a engenharia social. Então, há um indício, e não uma prova, de que há um espelhamento informacional. Os estelionatários estão se aproveitando recorrentemente das falhas da instituição Caixa Econômica Federal. Isso pode levantar algumas suspeitas que estão baseadas na LGPD, artigo 6º, incisos 7 e 8, itens 46 e 48. A ausência de contenção intrabancária, recall administrativo, célere das ordens atípicas, especialmente intrabanco, apesar do padrão repetitivo. Então, deveria ter sido bloqueado transações nesse sentido. Falha de treinamento para clientes institucionais, ente público, quanto a golpes no módulo de segurança, o URL Look Alike. O que é isso na prática? Resolução CMN 4.893/2021, artigo 2º e 3º, diretrizes da política de segurança cibernética, também cobertos pelo CDC, artigo 6º, inciso 3, que, na verdade, fala que é um programa de informações e alertas multicanais e campanhas recorrentes sobre informação e simulações e boletins antifraude, comunicando esse tipo de evento antes dele acontecer. Todos esses 10 itens listados são macro itens, estão fundamentados nos itens que deveriam ter sido previamente bloqueadas as transações. Encerrando, nós entendemos que a falha de cibersegurança interna, de compliance, por não monitoramento dessas transações anômalas, e pelo fato de não ter sido bloqueado as transações que são recorrentes, não só no município de Monte Sião, como nos demais municípios e como transações citadas aqui há mais de um ano. Muito obrigado.
Doutor Stefano, muito obrigado aí pelas contribuições técnicas, com certeza enriqueceram muito aqui o nosso debate, trouxeram isso, a evidência aqui da importância e da necessidade que nós temos em debater esse tema, né, em trazer esse tema à luz aqui do nosso debate.